Olá, estudantes! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, para que a gente possa conversar sobre regimento escolar e regulamento geral do aluno. E nós vamos falar sobre grêmio estudantil, uma das instâncias colegiadas do colégio, representando o corpo discente, os alunos e alunas, na construção de uma escola mais democrática, mais participativa, em que todos os segmentos devam participar das decisões desse colégio. Trago aqui qual o objetivo, então veja, proporcionar a reflexão a partir do regimento escolar e do regulamento geral do aluno, estabelecendo propostas que podem ser realizadas pelo Grêmio Estudantil. A gente precisa entender um pouco do Grêmio Estudantil e pensar, então, nas propostas, nas ações que esse Grêmio Estudantil pode realizar. Então, vejam, você já ouviu falar de Grêmio Estudantil? No seu colégio, vocês já têm constituído um Grêmio Estudantil? Ou você estudou em algum colégio que tenha tido um Grêmio Estudantil? E quais são as atribuições desses órgãos? O que o Grêmio Estudantil tem como responsabilidade dentro do colégio. Então vamos conversar, vamos refletir e, mais importante, vamos aprender juntos sobre isso, O Grêmio Estudantil, ele é uma organização, uma instituição sem fins lucrativos, ou seja, não é objetivo do Grêmio, acumular recursos ou pagar salários para quem faça parte do Grêmio. Não é essa a ideia. E ele representa os interesses do corpo discente, dos alunos e alunos, e que tem fins culturais, cívicos, educacionais, desportivos e sociais. O Grêmio ele é o órgão máximo de representação dos alunos dentro da escola, Atuando no Grêmio, pessoal, você vai exercitar, você vai aprender os seus direitos, os seus deveres, os interesses e aprende na prática o exercício da política, da cidadania, do saber ouvir, do saber argumentar, do articular, de respeitar a opinião contrária dos nossos colegas estudantes. Isso tudo é um exercício que pode e que deve ser feito através do Grêmio Estudantil. E ele representa os interesses dos estudantes na escola, Ele permite que os alunos discutam, criam e fortaleçam inúmeras possibilidades de atuação, tanto dentro do Grêmio escolar, como no ambiente da comunidade como um todo, Talvez a ação do Grêmio seja uma ação, já pensando aí nas ações que o Grêmio pode tomar, seja uma ação de educação ambiental, de deixar o entorno da escola, a nossa comunidade mais bonita, de repente conscientizar a população sobre a coleta seletiva do lixo, fazer uma ação social, uma arrecadação de alimento, de agasalho para os meses de frio que nós temos aqui no estado do Paraná, são possibilidades de ação do Grêmio, E ele é um importante espaço de aprendizagem, Como a gente já disse, do saber ouvir, do saber escutar, de exercitar a nossa cidadania, a nossa luta por direitos e também a nossa responsabilidade quanto aos nossos deveres, E é claro, pessoal, o Grêmio Estudantil ele tem uma legislação estadual e federal que embasa a criação do Grêmio, as atribuições do Grêmio e o exercício do Grêmio dentro da escola. Então, para se criar um Grêmio, precisa seguir a legislação. Nós temos legislação federal, a Lei 7398 de 95, a própria Constituição Federal de 1988, conhecida como Cidadã, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a Lei Estadual 11.057/95, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, a 9394/96, a Lei Federal 13.005, de 2014, o Plano Nacional de Educação, a Meta 19 fala sobre o Grêmio, e o próprio Estatuto do Grêmio Estudantil. Então vejam que, ao pensar na possibilidade de criar um Grêmio dentro do teu colégio, caso ele ainda não exista, nós precisamos estar atento a essas legislações que traz aí para a gente todas as informações sobre o Grêmio, E qual a importância do Grêmio? Então veja lá, representar o corpo discente na instituição de ensino, defender os interesses individuais e coletivos dos estudantes com base na legislação,
Promover ações na área social, cultural, artística, política, desportiva para os discentes. Favorecer a integração entre a equipe gestora, funcionários, professores e estudantes na efetivação dessas atividades escolares. Temos também aqui, realizar o intercâmbio e a colaboração de caráter cultural entre outras instituições. Você pode, a partir do momento que dentro do seu grêmio, da sua escola, tem um aluno com dotes artísticos, musicais, contribuir em uma apresentação de uma outra escola, de um festival de uma outra escola, fazer essa troca, esse intercâmbio entre instituição de ensino. Promover e incentivar a democracia na escola, buscar a qualidade na educação para todos os estudantes, respeitando sempre os direitos fundamentais, sem distinção, de identidade de gênero, orientação sexual, raça, etnia, manifestação religiosa, O Grêmio deve atuar no combate ao bullying, no combate à intolerância, ao racismo, ao preconceito, que é o mal que a gente deve erradicar das nossas escolas, não é mesmo? E eu convido você agora a fazer uma atividade, olha só, Você percebeu como o Grêmio Estudantil é importante para a escola? Quais ações o Grêmio pode desenvolver dentro da escola? Responda a atividade e a gente faz a correção juntos.
Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, né? Você percebeu como o Grêmio Estudantil ele é importante para a escola? Quais ações o Grêmio pode desenvolver dentro da escola, né? Olha só, um Grêmio pode fazer muitas coisas, muitas atividades, desde organizar, né, encontros, festas nos finais de semana, até exigir, né, melhorias na qualidade de ensino. Ele tem o potencial de integrar os alunos entre si, com toda a escola e com a comunidade, promovendo aí, né, atividades desportivas, sociais, culturais, e de todas as outras formas, né? Olha só, mas é importante a gente deixar claro que um dos principais objetivos do Grêmio, qual é? Contribuir para aumentar a participação dos alunos nas atividades da escola, organizando campeonatos, palestras, projetos, discussões, fazendo aí com que os alunos tenham voz ativa e participem, sempre junto com os pais responsáveis e a comunidade escolar, da programação, da construção dessas regras da escola, né? Como a gente vem conversando nessa construção de uma escola sempre democrática, em que as decisões possam ser tomadas quando a gente escuta os segmentos da escola, entre eles o Grêmio, órgão máximo de representação dos discentes, né? E olha só, essas atividades do Grêmio, eles representam para muitos jovens os primeiros passos na vida social, cultural e política, né? É quando esses jovens entram para uma discussão, aprendem, né, essa articulação necessária, desenvolvem o respeito, a empatia, compreendem a necessidade de saber ouvir, em alguns momentos de recuar, né, e assim exercitar a sua vida política, né? Os grêmios contribuem, portanto, né, de forma decisiva para o enriquecimento, a construção educacional de grande parcela da nossa juventude, né? E qual é a autonomia do Grêmio? Ele é um órgão, né, independente que pode tomar as suas ações? Não é bem assim, pessoal. Nós temos que falar sobre a autonomia do Grêmio, né? Ele tem autonomia para elaborar propostas, organizar e sugerir a atividade da escola, dentro das escolas. Claro, sempre que vai, né, ter uma atividade, né, alguma organização, ter a concordância da direção, da equipe pedagógica, dos pais e responsáveis. Não é simplesmente, vamos organizar um campeonato de futsal e não, né? Precisa levar essa proposta para que outros colegiados também apreciem, deem o seu parecer e contribuam com a organização dessas atividades. Para executá-las, então, o Grêmio precisa contar com apoio e autorização, tanto da direção como do conselho escolar. O Grêmio tem direito de participar, por exemplo, da construção do calendário escolar. E ali ele pode articular, né, e negociar o interesse dos alunos junto à direção. Nós sabemos da legislação que garante, né, o mínimo de dias letivos, o mínimo de horas letivos, e diante do conhecimento dessa legislação, o Grêmio pode propor atividades, né, que contribuam com a formação dos alunos, sem, é claro, né, não atrapalhando as atividades que precisam ser desenvolvidas dentro da escola. Uma outra sugestão, dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, o Grêmio pode atuar e pode desenvolver atividades nesse dia na construção do calendário escolar. Ele pode, por exemplo, assumir a responsabilidade pela organização do Dia Nacional da Consciência Negra, dia 20 de novembro, né? E os recursos do Grêmio, da onde advêm esses recursos? Contribuição voluntária dos seus membros, contribuição voluntária de terceiros, auxílios repassados, né, eventualmente concedido ali por particulares, entidades públicas ou privadas, exploração da cantina comercial, desde que o Grêmio age em conformidade com a legislação vigente. Então vejam, né, essa preocupação de sempre atuar em conformidade com a legislação e fazer aquilo que é correto, que é ético, que é compromissado, né? Recursos próprios por meio de receitas provenientes de eventos e promoções diversas que são permitidas dentro do colégio, que estejam aí em consoante com a legislação, não é? A Associação de Pais e Mestres, ela vai acompanhar e fiscalizar a origem e os usos dos recursos financeiros, com a anuência do Conselho Escolar.
O Grêmio ele é composto por estudantes, na sua grande maioria menores de idade, e precisa ter esse olhar apreciativo, colaborativo de outras instâncias colegiadas, como, por exemplo, a APMF. Ao final de cada mandato, o Conselho Fiscal vai examinar os bens e toda a prestação de contas, a documentação, e providenciará um inventário, de todos os bens físicos das ações, que deverá ser assinado pela nova diretoria com o respaldo do Conselho Escolar, que você sabe, o Conselho Escolar é o órgão máximo dentro de uma escola, não é mesmo? E aqui eu tenho uma atividade, olha só. O Grêmio Estudantil, ele é um órgão independente na escola e não estabelece relação com nenhuma outra instância. Será que essa afirmação é verdadeira, falsa? Comente sobre ela e a gente já faz a correção juntos.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, hein? O Grêmio Estudantil ele é um órgão independente na escola e não estabelece relação com nenhuma outra instituição. Essa frase não tá legal, né, pessoal? Vamos aqui, ó, corrigir. O Grêmio Estudantil ele deve operar dentro da escola em conformidade com o regimento interno e o regulamento geral do aluno. Além, é claro, da legislação estadual e da legislação federal que prevê o funcionamento do Grêmio Estudantil dentro das escolas. Assim como as demais instâncias escolares, ele deve, atuar cooperativamente com a direção escolar, com a equipe pedagógica, com a equipe docente, com a associação de pais, mestres e funcionários. Essa cooperação sempre deve existir, né? A origem dos recursos do Grêmio deve estar de acordo com a legislação, assim como deverá, existir uma prestação de contas, um inventário ao fim de cada gestão do Grêmio Estudantil. Então nós temos uma legislação que estabelece a criação, a atuação do Grêmio, e ele deve, com certeza, se relacionar com as outras instâncias colegiadas. Isso é importante, né? E aí, moçada, quanta coisa nós vimos nesta aula, né? Aprendemos sobre como o Grêmio é formado, essa representação discente do Grêmio Estudantil, quais são os seus objetivos, além de representar o corpo discente, atuar na defesa dos interesses dos alunos, respeitando sempre a hierarquia das nossas escolas, as relações estabelecidas entre os segmentos que compõem uma escola, a direção, os pedagogos, professores, funcionários, pais e responsáveis, Vejam a importância do Grêmio dentro de uma instituição escolar. O Grêmio, como nós vimos, é quando muitos alunos vão ter o primeiro passo na vida política, no exercício da sua cidadania e no reconhecimento dos seus direitos e deveres. Se a sua escola ainda não tem um Grêmio Estudantil, converse com os seus professores, converse com a equipe pedagógica e trabalhe na construção do Grêmio Estudantil, respeitando assim toda a legislação que a gente tem sobre ele. Aqui estão as nossas referências de aula. Eu agradeço a tua presença, a tua participação. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.